Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1097. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo, Corinthians e Portuguesa de Desportos pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians como mandante, a equipe teve uma vitória e 4 derrotas. Já a Portuguesa de Desportos como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Segundo jogo, Flamengo e Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Volta Redonda como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Terceiro jogo, Chapecoense e Joinville pelo Campeonato Catarinense. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos da Chapecoense como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Joinville como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 empates e 1 derrota. Quarto jogo, Ponte Preta e São Paulo pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos da Ponte Preta como mandante, a equipe teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o São Paulo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Quinto jogo, Vitória e ABC pela Copa do Nordeste. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vitória como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o ABC como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Sexto jogo, Bragantino e São Bernardo pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino como mandante, a equipe teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o São Bernardo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Sétimo jogo, Novo Hamburgo e Juventude pelo Campeonato Gaúcho. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Novo Hamburgo como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Juventude como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Oitavo jogo, West Ham e Arsenal pela Premier League. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do West Ham como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Arsenal como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nono jogo, Avaí e Criciúma pelo Campeonato Catarinense. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Avaí como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Criciúma como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Décimo jogo, Goiânia e Atlético Goianense pelo Campeonato Goiano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiânia como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Atlético Goianense como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. 11º jogo, Inter de Limeira e Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Inter de Limeira como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Botafogo de Ribeirão Preto como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 12º jogo, CRB e Fortaleza pela Copa do Nordeste. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do CRB como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Fortaleza como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 13º jogo, Água Santa e Ituano pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Água Santa como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Ituano como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. 14º jogo, Mirassol e Santos pelo Campeonato Paulista.
Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Santos como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.